Vós sois o sal do mundo. É o que Jesus falou para os seus discípulos na época em que ele esteve na terra. E essa passagem é muito fácil de se entender. Vós sois o sal do mundo. O sal é aquilo que dá o gosto, aquilo que dá o sabor ao alimento. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal do mundo, ele está dizendo que os cristãos, os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus, é o que dá gosto, é o que dá sabor à terra. Porque a gente vive hoje em dia num mundo onde a perseguição ao cristianismo aumenta cada vez mais. E não é pouco, não são poucos os ataques que vêm acontecendo na França, perseguição física, né? No Chile há pouco tempo teve uma perseguição, igrejas que foram queimadas. E no Brasil acontece muito a perseguição ideológica, né? Constantemente Jesus, que é o nosso símbolo de fé, é o nosso Salvador, né? É constantemente chacota. Então nós estamos vivendo num tempo em que eu sinto que são os princípios das dores, do que o Apocalipse fala. Mas o que eu não deixo de notar é que se nós, os cristãos genuínos, eu gosto de separar aqueles cristãos verdadeiros, porque o cristianismo que eu acredito é aquele de graça você recebe, de graça você dá. Quando acontece de pessoas que usam o nome de Cristo para se promover na política ou para ganhar dinheiro, aí já sai do que o cristianismo é na sua essência. Mas se o cristianismo, nós, os que buscamos Jesus pelo puro amor do coração, puro e simplesmente pelo amor, nós somos o sal da terra, mesmo com os nossos defeitos, somos o sal porque procuramos a Cristo. Quando não houver mais o cristianismo, o que vai dar sabor à terra? Não é? Eu penso que quando a perseguição à fé cristã subir a um nível insuportável de perseguição física, que é o que a Bíblia ensina, no Apocalipse, eu acredito que assim que os cristãos sendo retirados, não no arrebatamento, mas sendo retirados pela violência, pelo que já está acontecendo, né, pela perseguição ideológica que faz o amor de muitos se esfriar, porque nós vivemos num mundo onde o cristão genuíno é um careta, é um retrógrado, um machista, um homofóbico, né, por puramente, simplesmente querer acreditar em algo maior do que esse mundo. Então, eu penso que quando a fé cristã deixar de existir aqui na Terra, eu acredito que o Apocalipse começará. A cobrança de Deus começará. Mesmo você não acreditando, você acreditando ou não, não se engane. A oração de um cristão genuíno tem muito poder mesmo. Muitas vezes o cristão genuíno, ele é invisível para as pessoas que estão andando assim em volta dele, dentro da família. Mas a fé do homem é tão sincera, tão pura, que numa oração, num pedido simples, aquele que está sentado no trono acima da glória, no trono de luz, aquele que é o Senhor Deus, ele vê esse homem simples que é invisível aos irmãos. Ele consegue lá de cima da glória enxergar aquele que muitas vezes que está passando ali numa rua, uma multidão de gente, é invisível. Mas dentro do coração dele, a oração dele tem tanto poder que chega na esfera mais alta do reino de Deus. Esse tipo de cristão, o cristão genuíno, da fé genuína, eu digo que ele faz parte do sal, o sal que dá sabor ao mundo. E infelizmente, por conta de uma perseguição, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de entender o que a fé cristã é verdade, por querer trazer erros de um passado que nem existe mais hoje, mas julgar nas costas dos cristãos de hoje, vai acarretar numa preguição aquele que professa a fé cristã, no caso, a fé em Jesus Cristo. Eu particularmente estou preparado para essa perseguição, eu estou pronto para morrer por Cristo. Eu sou um pecador, Deus é tão perfeito até nisso, quando Jesus também ensina que haviam duas pessoas orando no templo,
um cobrador de imposto e um fariseu. Um fariseu e um publicano, eu não me lembro direito. E um deles se gabava: ó Senhor, obrigado por me fazer um homem justo, um homem que paga as minhas dívidas, um homem correto, um homem que não defrauda ninguém, um homem que respeita as leis. Enfim, ele se elevou ali. E mais. E do outro lado lá, havia um homem que nem ousava olhar no templo. Ele olhava para o chão de tanta vergonha, não conseguia olhar para o altar, mas no fundo do coração dele batia: Senhor, perdoa, porque eu sou um pecador. Diante de Deus todos somos pecadores. Não há um santo na terra. O único que foi santo foi Jesus. Davi, que foi quase perfeito, ele é citado pelos judeus, pelos profetas, como um homem que pecou em relação a Urias. Josué, que foi o sucessor de Moisés, tem uma citação na Bíblia que fala que ele diante de Deus é como se fosse um trapo de sujeira. Então, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, seremos assim justificados por Ele. Por Ele. Todos os cristãos de fé genuína são também pessoas que devem, mas são pessoas que têm a consciência em Deus, são pessoas que buscam a Deus de forma sincera, de verdadeira, entendendo isso, a sua condição de pecador, de um prisioneiro nesse mundo, né, de um prisioneiro semelhante ao que fala aquela citação da caverna de Sócrates, né, onde haviam pessoas presas, né, e que quando elas saíram da caverna, elas se depararam com o mundo de verdade. Assim será a saída do homem dessa terra. E seremos justificados unicamente por Cristo, por Jesus Cristo, que foi aquele que foi perfeito. Mas, lembrando disso, né, somos o sal da terra, aqueles que buscam Jesus, aqueles que dão gosto, que dão sabor, né, fazem Deus sentir sabor nesse mundo. São aqueles que o buscam, aqueles que entendem a sua condição de pecado, entendem a sua condição, mas busca se esforçar em não cair, em errar menos, né? E o caminho da conversão às vezes é muito difícil. Tem pessoas que se convertem. Eu, no meu caso, estou me convertendo há 14 anos. Há 14 anos eu sou uma pessoa defeituosa, tentando não ser uma pessoa defeituosa. E é isso que separa, né? É o quanto nós tentamos errar menos, né? A luta, conflito na mente. Ser o sal no mundo é muito difícil, não é fácil, né? Lembrando que Jesus também falou, né, que Deus entregou o mundo, entregou seu Filho porque amou o mundo de tal maneira. Esse amor é justamente enxergando esses que o buscariam, enxergando esses que iriam olhar para Cristo e sentir a presença de Deus, sentir aquela necessidade de buscar, porque enxergamos em Jesus o quão pequenos somos. Um homem que deixa em suspensão toda a glória de Deus, um homem que estava à direita de Deus, detinha todo o poder de Deus, um homem que era igual a Deus, né? O verbo de Deus, e o próprio Jesus no seu julgamento fala que doravante as pessoas veriam ele à direita de Deus Pai, ou seja, ele estaria em igualdade com Deus, mas ele nasce de forma diferente, nasce não do pecado como nós nascemos, mas nasce de uma forma espiritual, espiritual que me refiro, fruto do Espírito Santo. Ele nasce em carne e osso, mas não da mesma maneira pecaminosa como nós nascemos. Jesus, ele foi perfeito até no nascer. E realiza o plano da salvação, realiza os milagres, vence a morte, ressuscita e sobe ao Pai. É uma compreensão que é grande. Jesus escapa à compreensão humana. Não tem como compreendê-lo. Um homem que deixa em suspensão o poder de Deus, mas ao mesmo tempo, como diz Santa Brígida da Suíça, né, Jesus, ele na cruz, ali sofrendo, ouvindo todo tipo de insulto, até ali era sua mão quem sustentava todo o universo. Ele nunca deixou de estar junto com Deus. Mesmo ali na natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Havia nele a divindade, havia nele aquilo que tornava Deus. Ele era um com Deus. Não havia dois deuses. Esse é o mistério da Trindade. Mas no caso, buscá-lo não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, onde o cristão, que é o sal do mundo aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, o cristão hoje, aos olhos do mundo, um mundo que jaz no maligno,
é o retrógrado, é o careta, é o quadrado. Enfim, é um mundo de perseguição. Mas eu não ligo, eu sinceramente não ligo. Eu sinceramente não ligo mesmo. Para mim, mais importante morrer com Cristo do que viver nessa vida ilusória sem Ele. Para mim, morrer por Cristo é lucro, né? Continuar sendo o sal do mundo, sabendo que mesmo que o mundo te odeie, mesmo que o mundo te persiga, você, para Deus, você tem sabor, você tem gosto. Você é o que faz Deus manter essa terra ainda funcionando. Porque semelhante a Sodoma e Gomorra, assim, quando não houver mais justos nesse mundo, cristãos genuínos, pessoas que são o sal do mundo, esse mundo vai ser queimado, como Sodoma e Gomorra foi. Obrigado você que me assistiu até agora. Um abraço.